Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Gisele, mas vocês podem me chamar de Gi. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui nesse canal e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês como que foi a minha escolha, de faculdade, como que eu escolhi a faculdade que eu queria fazer e por que que eu desisti de fazer faculdade de design de moda. Porque até então, gente, eu sou técnica em modelagem do vestuário e técnica em produção de moda. Logo, se eu fosse seguir esse nicho, eu teria que fazer uma faculdade de design de moda e aí, eu estaria ali com a minha grade curricular, digamos assim, bem completinha. Porém, gente, analisando algumas situações que eu vou explicar um pouquinho pra vocês, eu cheguei na conclusão de que eu não queria fazer design de moda e eu vou explicar aqui o porquê, Esse ano, no mês de julho, foi a minha formatura de produção de moda e assim, desde o início do ano, eu já estava trabalhando em mim a hipótese de não fazer design de moda. Por alguns motivos que talvez uns vão concordar, outros vão discordar, mas tudo aqui é falado, relatado, é baseado na minha experiência de vida, naquilo que eu estou vivendo no momento. Então, assim, quando eu me formei no curso de produção de moda, eu comecei a analisar algumas coisas, ver, se eu realmente queria fazer design de moda. E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre a faculdade. Eu já então já saberia aonde eu faria a faculdade. Porém, algumas coisas foram acontecendo que me fizeram meio que desistir de fazer design de moda. A primeira delas é que a única universidade que oferece esse curso hoje, gente, aqui onde eu moro, na minha cidade, só tem o curso de design pela manhã. E eu até brinquei no vídeo passado, no vídeo anterior, que eu não sou uma pessoa rica, gente. Assim, eu não tenho tantas condições pra me dar o luxo de fazer uma faculdade pela manhã e ficar em casa. Eu meio que tenho uma vida, um casamento, contas, como qualquer outra pessoa. Então, pra mim, hoje eu teria que fazer uma faculdade à noite, até mesmo por conta do meu trabalho, Eu tenho um ateliê de costura, atualmente eu trabalho como costureira, como modelista, então eu faço os trabalhos pra mim. Então isso consegue fazer com que eu tenha algum tempo pra fazer algumas coisas, dividir as tarefas, que são muitas, Então, assim, gente, não seria viável pra mim fazer uma faculdade pela manhã. Então, eu comecei a pensar o que eu faria, porque eu teria que fazer à noite, por conta do meu trabalho durante o dia. E comecei a pensar na hipótese também do EAD. Porém, gente, teve uma época, que aqui todo mundo já passou e sabe, do Covid, que eu estive, estudando nas aulas presenciais e de repente, por conta do vírus, todo mundo teve que se adaptar ali, principalmente nas aulas online, nas aulas remotas. E eu comecei a ver, gente, que aquilo ali não era pra mim. Eu não conseguia me dedicar naquilo, sabe? Eu não consigo fazer algo online, assim, tipo, não me adaptei. É isso, eu não me adaptei. Mas, claro, gente, que eu não tô falando aqui que o método EAD é ruim, tá? Por favor, compreendo. Eu estou falando que eu, assim como várias pessoas, não conseguem se adaptar com esse método de ensino. Já o meu marido, por exemplo, ele começou a fazer faculdade dele de Ciências Contábeis, EAD. E ele tava, super bem com a faculdade, já eu não consigo. Eu tenho que estar numa sala de aula, eu tenho que estar em outro ambiente para me conseguir me dedicar melhor àquilo. É casos e casos. Então, eu comecei a ver que pra mim não daria pra fazer uma faculdade de EAD. E aí, meio que eu fiquei sem saber o que fazer. Porque pela manhã não daria, pelo EAD também não daria. E, além disso tudo, eu comecei a pensar, é realmente o que eu quero?
é realmente o que eu quero fazer? E aí eu comecei a pensar ali se era viável pro lugar onde eu morava, porque assim, gente, mesmo que hoje eu trabalhe por conta própria, ainda assim é muito difícil, né? Quem trabalha com empreendedorismo, quem é empreendedor sabe que não é fácil. Então eu comecei a ver os pós e os contras, também pela experiência de pessoas que eu já conhecia, né? Amigos meus que estudam nessa universidade, que fazem design de moda, me falaram que a grade mudou, que já não estava a mesma coisa de antes, que não estava valendo a pena assim, o valor que eles estavam pagando, e estava gastando muito. Então, foram vários fatores que fizeram com que eu olhasse para o design de moda e não queresse fazer mais. Assim, eu não me sentia bem mais com essa faculdade. Sabe quando você escolhe algo, você fica feliz, você fica animado, você fica eufórico? Eu não tinha esse sentimento. Então, assim, eu acredito muito que a gente precisa pensar, né, muito bem antes de escolher algo para nossa vida, porque a nossa vida é o nosso futuro. E hoje eu tenho uma cabeça assim que a gente precisa ser feliz naquilo que nós escolhemos. Se for para mim fazer algo que não vai me deixar feliz lá na frente, eu prefiro nem fazer. Então, quando eu comecei a ver que realmente não era algo viável para mim nesse momento da minha vida, nessa fase da minha vida, eu comecei a pesquisar outros cursos que, né, talvez eu me encaixaria, eu poderia gostar. E aí, gente, assim, depois de pesquisar muito, orar muito também, né, eu sou uma pessoa bem religiosa, assim, então eu comecei a orar, pedir a Deus para me dar uma luz, né, do que eu poderia fazer, e eu comecei a olhar algumas profissões e algumas faculdades e escrever o que eu gostava de fazer e o que eu não gostava de fazer. Então, assim, eu comecei a olhar, por exemplo, eu sou de humanas, quais as faculdades de humanas? Eu sou de exata, quais as faculdades de exatas? Quais dessas faculdades eu me encaixo? Então, assim, eu comecei, é uma dica até para quem tá aí perdido, não sabe o que vai cursar, né? O que fazer de faculdade. Mas comigo funcionou assim, eu comecei a pesquisar, comecei a olhar algo que me identificava, né? E eu comecei a pesquisar algo que eu me identificasse até que eu cheguei na faculdade de Educação Física. Comecei a pesquisar ali mais sobre a faculdade. Aqui, né, no YouTube tem poucas pessoas que falam sobre a faculdade, mas a rede vizinha tem bastante pessoas que gravam rotina, inclusive pretendo gravar também. E assim, gente, eu me apaixonei. Eu estava aqui, nesse mesmo lugar, quando eu comecei a ouvir alguns louvores, comecei a conversar assim com Deus. Estou sendo bem sincero pra vocês do que realmente aconteceu, tá? Não estou aumentando nem diminuindo, se é que pode falar assim, enfim. Mas do jeito que eu tô contando foi o que aconteceu. Eu comecei a pedir Deus assim pra me mostrar, me dar uma luz do que eu faria, que algo que fosse trazer felicidade pra minha vida, que eu fosse amar aquilo ali, mesmo com as dificuldades, mesmo que fosse ser difícil, mesmo com todo o processo que eu teria que enfrentar, mas eu queria amar aquilo ali, eu queria me sentir feliz no que eu fosse fazer. E aí veio que meio que plantou uma sementinha assim no meu coração, e aí, gente, quando eu comecei a pesquisar mais sobre a faculdade, quando eu comecei a ver algumas experiências de amigos, porque eu tenho 2 amigos em comum, né, que já são formados, um é em bacharelado e o outro é em licenciatura. Inclusive, né, eu pretendo primeiro fazer licenciatura, depois fazer bacharelado, mas pretendo fazer os dois, né? Então, assim, eles super me apoiaram, eles me incentivaram muito a fazer a faculdade, e isso veio meio como uma confirmação daquilo que eu já queria. Então, assim, gente, eu estou resumindo pra vocês, pra esse vídeo não ficar muito longo, mas sim, eu desisti de fazer a faculdade de design de moda para fazer educação física. Talvez algo que não tem nada a ver, mas eu não me arrependo, gente, de ter feito curso técnico em modelagem, produção de moda, porque é uma coisa que eu sou apaixonada. Talvez eu possa, assim, levar para minha vida coisas que eu aprendi, continuar trabalhando com o que eu já trabalho, porém, futuramente, lá na frente, já ter uma profissão e seguir com a nova área, né? E assim, gente, pra mim,
esse momento de escolha foi muito importante, e essa pausa. Por que eu falo isso? Porque eu terminei meu curso, né? E conheço amigas minhas que já emendaram logo a faculdade, mas eu não tinha certeza do que eu queria. Então, assim, se você não tem certeza, calma, pensa, respira, né? Pesquisa, olhe outras pessoas que já têm essa mesma experiência, essa mesma faculdade, esse mesmo curso. Pesquisa universidades, inclusive eu já sei onde eu vou estudar, valores, enfim, gente, pesquisem certinho antes de vocês forem fazer. Quando vocês forem fazer, vocês já estarem ali com tudo meio que encaminhado, né? E é isso, gente. Esse é o vídeo contando de como foi a escolha, né, da educação física, explicando o porquê, né, de não fazer moda. Eu sei que talvez, gente, se eu fosse para outro estado, por exemplo, São Paulo, esse ano eu tive a oportunidade de conhecer São Paulo. Eu sei que lá, com o curso que eu tenho, talvez fazendo uma faculdade lá, eu teria uma carreira incrível no mundo da moda, porque eu amo costurar. Eu gosto muito de costurar, criar, fazer roupas, é uma coisa que, assim, eu gosto muito e vem de família, né? As minhas duas avós também são costureiras, mas no momento da minha vida não é algo que eu, assim, me enxergo fazendo pro resto da vida, sabe? Não é uma coisa que eu quero, assim, pro meu futuro. Eu quero tentar coisas novas, e quando eu escolhi, eu tive ali a certeza de que realmente eu não queria fazer educação, fazer design de moda, e sim uma outra coisa, que eu fosse poder ser quem eu sou, uma pessoa espontânea, que gosta inclusive de ajudar as pessoas. Por isso que eu escolhi a educação física, porque também, gente, lá atrás, né, no meu passado, eu tinha muita vontade de estar nesse meio artístico de ginástica, balé, eu fiz balé, dança, são coisas assim que me traz paz, que eu gosto de fazer. Eu nunca tive oportunidade, porque meus pais não tinham condições, e hoje poder viver essas experiências na faculdade vai, assim, realizar uns sonhos meus, né, uns sonhos do passado. Então tudo isso estava conectado na hora ali de eu escolher e começar a pensar lá da Gisele lá atrás, na Gisele que eu sou hoje. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, curte o vídeo, comenta, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, e se inscreva no canal, gente, para vocês estarem aqui comigo sempre, tá? Como eu falei, eu pretendo trazer muitos conteúdos aqui de estudo, educação física, rotina, e é isso, gente. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Bye!